Bom, a proposta deste curso, né, como vocês viram na programação, é fazer um diálogo entre Nietzsche, né, que é o pensador aqui que representa a filosofia nesse jogo que eu falei agora há pouco, e Freud, né, que é o pensador que representa aqui, que articula a psicanálise. Né? A gente sabe que a psicanálise vai muito para além de Freud, vai para além da teoria psicanalítica também, é uma prática, né? Mas aqui a gente tomou esses dois pensadores, Nietzsche e Freud, como os fios condutores. Né? Então, a ideia é fazer um diálogo entre os dois, mostrando que há muitos pontos em comum, né? Inclusive, é algo que eu não vejo na própria filosofia, às vezes fora da filosofia, na psicologia, por exemplo, pelo que eu conheço, pelos cursos que eu já ouvi falar, não se traz muito essa proximidade do pensamento de Nietzsche, por exemplo, né? Em relação à psicanálise, em relação ao pensamento de Freud. Eu acho que teria muito a ganhar se os cursos tivessem, né, se abordassem esses autores. Então, a ideia é fazer o diálogo entre os dois autores, mostrando aí algumas proximidades e também as diferenças, né? Porque, como estava lá no resumo, muito embora tenha essas proximidades, as consequências que eles extraem, né, das teorias que eles elaboram vão para caminhos distintos porque os interesses deles eram distintos. Né? Então, esse é mais ou menos o objetivo geral do curso, fazer esse diálogo, fazer essa articulação, perceber aproximações, perceber também as diferenças, as divergências. Tá? Então, a ideia é que não seja algo extremamente denso, extremamente fechado no sentido acadêmico. Então, eu quero, né, que, caso vocês não compreendam um termo ou outro, podem ficar à vontade para se expressar, para dizer, para perguntar, né? Vocês podem usar o chat, vocês podem usar também o microfone. Sempre, para mim, nas minhas aulas, é muito interessante que as pessoas participem, que as pessoas interajam, porque, inclusive, eu gosto de seguir o ritmo da aula, o caminho da aula a partir dos interesses das pessoas que estão envolvidas, né? Porque a aula não é composta apenas por quem está falando, mas também por quem está ouvindo. E os ouvintes também são falantes e vice-versa, né? Aqui, como falante, eu também sou ouvinte e fico aberto, né, tranquilamente a qualquer colocação de vocês, tá? Então, acho que eu queria fazer essas observações no início, né, dizer que é uma alegria estar recebendo vocês que se inscreveram, os que se inscreveram para ver como é que vai ser, né, quem é essa pessoa, como é que esse curso vai andar. Sejam muito bem-vindos, né, e bem-vindas. Então, acho que é isso. A ideia dessa aula inaugural, dessa aula de abertura, é fazer uma apresentação geral do curso, né? Foi isso que eu disse lá foi isso que eu coloquei no plano de aula, na programação, e foi o que eu disse no e-mail também, quando eu mandei para vocês, né? Então, essa apresentação geral do curso, como é que eu vou fazer? Vocês devem ter visto os tópicos, né? O assunto de cada uma das aulas. Eu vou tentar, espero conseguir, nesse tempo que a gente tem, fazer um resumo geral do curso. Então, eu vou usar os temas das aulas como se fossem tópicos, tá? Os tópicos da aula de hoje. Né? Espero distribuir bem o tempo nesses tópicos. E aí, eventualmente, se tiver alguma dúvida, como eu disse, vocês podem pôr no chat. Se não quiserem atrapalhar o raciocínio, vocês podem levantar a mãozinha também, tem essa opção aqui no Google Meet. E no mais é isso, espero que seja uma noite agradável e prazerosa de conhecimento e de trocas. No resumo
o que é que eu disse lá no resumo, né? Que o objetivo desse curso é traçar as linhas dominantes do pensamento de Nietzsche e de Freud no que diz respeito à desconstrução do eu e à desestabilização do sujeito operada por ambos os pensadores. Isso consta já no título do curso, né? Nietzsche, Freud e a destituição do eu. Destituir é tirar o eu do seu lugar, né? Então, o que eu estou querendo apontar já no título do curso é que ambos os pensadores se esforçam por fazer uma crítica ao eu. Essa ideia que é muito importante para nós, que é muito valorizada, às vezes até supervalorizada, que designa essa entidade chamada eu, né? Cada um de nós cresce e se habitua a falar num eu, às vezes com mais ênfase, com menos ênfase no que diabo é esse eu, no que caracteriza esse eu, né? Em geral, a gente tem essa ideia do eu como sendo, ou melhor, a partir do que a gente chama de introspecção, que é essa nossa capacidade humana de saber o que se passa conosco, com nós mesmos, e conseguir expressar isso. Né? Essa capacidade de saber o que se passa conosco e de expressar, de comunicar nossos estados internos, nossos sentimentos, nossas sensações, ou mesmo aquilo que nos afeta externamente, né? Aquilo que afeta o nosso corpo, que nos causa dor ou prazer, essa capacidade linguística está diretamente articulada ao que a gente chama de consciência. Portanto, quando a gente fala em eu, a gente imediatamente vincula o eu a esse algo chamado consciência, que é isso que eu acabei de falar, essa espécie de espelho através do qual nós percebemos o que se passa com nós mesmos. Tá? Então, de início, é preciso deixar claro que ambos os pensadores partem de um ponto de vista crítico em relação ao eu, mas ao eu restrito a essa ideia, ou melhor, a essa instância chamada consciência, porque é isso que não apenas o senso comum, por assim dizer, a cultura, né, costuma conceber habitualmente, mas até mesmo na filosofia, até mesmo os primeiros psicólogos, né, a gente poderia dizer, ou várias outras vertentes da psicologia, né, várias outras vertentes do estudo da psique que não concebem, por exemplo, uma instância inconsciente. Se não se concebe uma instância inconsciente, então a gente está vinculado à consciência. Né? Portanto, ambos os pensadores supõem que o eu é algo que vai muito além da consciência. Então, ambos os pensadores entendem que há uma esfera inconsciente que constitui o nosso eu, ou melhor, que constitui aquilo que a gente chama de eu. Beleza? Então, as linhas dominantes do pensamento de Nietzsche e Freud, que a gente vai articular aqui no decorrer das aulas, né? Obviamente não dá para fazer isso tudo em uma aula só, dizem respeito a essa desconstrução do eu, desestabilização do eu. Desconstrução é uma palavra interessante, assim como destituição, que eu usei no título. Por quê? A gente não está querendo dizer que ambos os pensadores, Nietzsche e Freud, joguem o eu no lixo, né? Nada disso. Desconstruir é tomar um ponto de vista com certo distanciamento e observar isso que a gente chama de eu, desmontar. Né? Desconstruir é despedaçar sem eliminar imediatamente. Né? É desmontar para ver do que é que isso é composto. Tá certo? Então, a ênfase nessa, os dois pensadores dão uma ênfase muito grande nessa desconstrução do eu. E aí a gente vai apresentar em cada uma das aulas os conceitos que eles utilizam
para pensar esse eu desconstruído, esse eu desestabilizado, né? No caso de Freud, eu acho que é o mais famoso dos dois, a gente sabe que ele usa termos como inconsciente e para caracterizar, pelo menos numa primeira instância, o aparelho psíquico, né? Inconsciente, pré-consciente, consciência, depois eu, isso e supereu, né? O ego, id e superego, dependendo da tradução, são conceitos que ele traz, então, para pensar essa desconstrução, para não apenas eliminar o eu, mas para pensar como é que o eu se compõe diante, por exemplo, do isso, né? O do id, que é o título de um dos textos de Freud, né? O eu e o isso. Então, no fim das contas, o que a gente quer, que a gente vai fazer nessa desconstrução ou destituição do eu, é trazer à tona esses conceitos que ambos os pensadores produzem, né, fabricam para pensar a subjetividade de um ponto de vista mais alargado do que apenas o eu consciente, né? E aí a gente vem, por exemplo, outro conceito de Freud é o de pulsão. Retraduzir o eu enquanto unidade, numa multiplicidade que o antecede. Então, a ideia é mostrar que o eu é muito mais variado, variável e múltiplo do que o que parece, né? Em Freud, a gente tem um conceito de pulsão, que são sempre várias, né? É sempre no plural, pulsões. Em Nietzsche, a gente tem o conceito de impulso, ou de afetos, né? E aí, então, nessa recaracterização da subjetividade, cada um à sua maneira, nos mostra uma outra imagem do eu. Então, lembre-se o que eu falava agora há pouco. Não é simplesmente jogar fora a ideia de eu, essa compreensão que temos de nós mesmos por meio desse nome, eu, né? Mas localizá-lo, inseri-lo no complexo do qual ele emerge. E aí o eu, portanto, ele é uma peça, ele é um elemento junto a outros elementos que, antes desses pensadores, né, talvez sequer tenham sido percebidos, esses outros elementos, né? Além disso, né, ainda lá no resumo, o que eu quis apontar é que não apenas há essa discussão em torno do eu, no sentido de desconstruí-lo e vinculá-lo à sua base corpórea, inconsciente, pulsional, por assim dizer, mas também mostrar como a cultura, ou seja, a sociedade, as demandas sociais intervêm nesse processo. Intervém nesse processo de constituição do eu, que é uma outra forma de desconstruir. Porque quando a gente pensa em eu, além da gente pensar numa unidade da consciência, por meio da qual a gente sabe o que está acontecendo conosco, a gente escolhe, a gente decide o que é que a gente vai fazer, né? O eu é o soberano para nós, né? O eu é o Senhor na sua casa. Além disso, a gente entende o eu como uma espécie de átomo, né? Uma espécie de átomo, e a gente vincula o eu a essa ideia de indivíduo. O indivíduo é aquilo que não é dividido, né? É justamente o átomo da sociedade, que seria cada um de nós, indivíduos. Mas esses caras vêm desconstruir também esse aspecto do eu, mostrando que ele é muito mais resultado dessa primeira parte que eu falei,
essa multiplicidade pulsional ou multiplicidade de impulsos, multiplicidade desejante, em relação às leis, em relação às regras, em relação às regras sociais, às demandas da moral, os valores morais, como poderia dizer Nietzsche. Então, o eu ele está nesse jogo, né, entre uma multiplicidade desejante, ou uma multiplicidade pulsional, e as demandas sociais que intervêm nessa multiplicidade desejante, ou multiplicidade pulsional. Então, o eu é formado, não completamente determinado, mas ele é formado segundo as demandas sociais. Demandas sociais são as demandas que importam para o grupo em que a gente está inserido. A cidade, o país, a cultura, a língua. Né? Tudo isso, essa coletividade, como qualquer coletividade, gera demandas, gera regras de convivência, e essas regras intervêm e ajudam a modelar isso que a gente chama de eu. Portanto, vejam só, em alguns minutos aqui que eu estou falando de eu, a gente percebe como... É claro que vocês podem já saber disso ou não, ou ter uma outra concepção, mas, do ponto de vista de uma ideia comum, habitual do eu, o que eles fazem é exercer uma série de desconstruções. E aí a desconstrução não é uma destruição, mas a constatação de que o eu não é o senhor, não é o soberano, né? Não é o senhor na sua própria casa, como diz Freud. Né? Por quê? Porque ele está vinculado ao corpo pulsional e às demandas sociais. Tá? Então, acho que esses são, talvez, os dois parâmetros que a gente vai seguir nas aulas para tentar mostrar como o eu é produzido. Né? Como o eu é produzido e qual, no fim das contas, é o papel que resta para ele. Esse é o tema da última aula. Qual o papel que resta? O que resta para esse eu desconstruído? Para esse eu que reconhece tudo aquilo que interfere, tudo aquilo que, inclusive, não apenas interfere, né, nas suas escolhas, nos seus objetivos, nas suas atitudes, mas, às vezes, direciona. Então, o eu ele é muito ingênuo. É muito ingênuo, porque normalmente a gente acha que a gente escolhe por conta própria. Né? Eu digo normalmente, mais uma vez, no sentido do que é habitual, do que é comum. A gente acha que decide conscientemente, delibera todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, ou pelo menos a maioria das nossas ações, né? Porque elas são conscientes. E aí vem um cara, como Nietzsche, por exemplo, e diz que o eu ele é muito mais um palco onde uma série de acontecimentos se desenrolam, uma série de acontecimentos se desenrolam e resultam em determinadas configurações. Então, o eu ele é muito mais um resultado do que uma causa. Isso contraria completamente a nossa compreensão, né? Porque a gente acha que eu escolho isso, eu decido aquilo. A gente opera, segundo Nietzsche, seguindo a superstição da gramática, que é pensar que toda causa, ou melhor, toda ação tem uma causa e essa causa é um sujeito. E quando a gente conjuga os verbos, né, os verbos que são ações, né, a gente sempre precisa de um sujeito, quase sempre, né, precisa de um sujeito que
execute essa ação. Então, eu vou ao mercado, eu vou dormir, sei lá. Então, é sempre um sujeito que produz uma ação. E o que o Nietzsche está querendo dizer é, a gente se deixa levar por isso. É claro que isso faz sentido na nossa comunicação, mas isso teve consequências muito complicadas, até mesmo para a filosofia, até mesmo para a psicologia, né? No sentido de supor que o eu é esse átomo, é essa causa. O eu, mais uma vez, Nietzsche dizendo, ele é muito mais um efeito, um resultado de uma série de articulações e de relações de força que compõem o corpo. Então, o eu, ou seja, isso que a gente chama de consciência, né, que eu aqui desde o início estava articulando os dois, eu, consciência, o eu ele é muito mais um resultado do que se passa no corpo, do que a causa. Tá? Então, tem uma questão aqui no chat da Karen. Qual seria o motivo de Freud, apesar de ter lido Nietzsche, não tê-lo citado? Interessante, né, Karen? Ele assume, né, que leu, mas ele diz que muitas ideias eram muito próximas e ele decidiu não continuar a leitura. E o interessante é, ele encontrou em Nietzsche alguém que pensava parecido com ele. Então não quer dizer que ele tenha lido Nietzsche para desenvolver as ideias dele. Então não é que ele esteja plagiando Nietzsche, como alguns dizem por aí, né? O Freud plagiou Nietzsche e não deu os créditos. Não é bem por aí. Porque a reflexão de Freud parte de outro âmbito. Certamente ele tinha leituras incomuns com Nietzsche, como, por exemplo, Schopenhauer. Schopenhauer é o filósofo da vontade, é o filósofo que põe a racionalidade a serviço da vontade. Né? É o que, de algum modo, depois de Spinoza, que é um outro filósofo, né? É quem mostra como o eu não é senhor na própria casa. Mas isso ele mostra de uma forma abstrata, de uma forma metafísica, de uma forma filosófica, né? Como a gente costuma dizer. Freud não, ele está partindo da empiria, né? Ele está partindo da observação, ele está partindo da clínica. Então, obviamente, eles desenvolveram, e também em um período histórico, né, muito próximo, então há muita proximidade, né, nas ideias. Tiago diz que essa fala de Freud sobre Nietzsche é de uma conferência. Daquelas reuniões, né, dos psicanalistas, em que eles, não sei se chegasse a uma conferência, mas uma reunião daquelas em que eles se reuniam para discutir textos, né? E um dos textos foi o livro do Nietzsche, o Ecce Homo, né? Ou Esse Homo, que é a autobiografia do Nietzsche. E aí Freud chega a dizer isso. Mas ele reconhece em um outro momento, não estou lembrado do texto, mas é um texto em que ele fala sobre o movimento psicanalítico, se eu não me engano. Ele reconhece uma certa influência de Schopenhauer. E ele também reconhece que tem muita influência da filosofia, não é à toa que ele vai falar dos gregos, né, dos mitos gregos. Então, ele tinha um contato bom com a filosofia. Né? Mas ele queria fazer o caminho dele, né? Ele queria fazer outra coisa. Então, só para voltar aqui ao que eu ia falando, o ponto, né, que esse curso quer chegar é que tanto na proposta ético-estética de Nietzsche, que ele tem uma proposta ético-estética, né, ou seja, a consequência dessa desconstrução do eu, quanto à proposta terapêutica de Freud, precisam passar por essa ideia. Né? Não há psicanálise se você não desconstrói o eu, se não há essa desconstrução do eu. Desconstrução, mais uma vez, no sentido de mostrar o que está em jogo, né, que vai para muito além da consciência, né, do eu consciente. Né? O eu tem muito mais relações
com o corpo, com o desejo, com as pulsões, né? Com âmbitos que são desconhecidos para a própria consciência, ou seja, que não dizem respeito ao eu consciente. Né? Por que é importante isso? Não sei se fica claro. Porque até, é claro que tem um pensador ou outro, como Schopenhauer, né, como Spinoza, que mostram como é importante que a gente reconheça essa esfera que ultrapassa a consciência. Mas, se a gente pegar praticamente toda a história ocidental, desde Platão, né, toda a história da filosofia, a história do pensamento, né, europeu, ocidental, que tem o berço lá na Grécia, o corpo ele é sempre desprezado, né? Vamos usar a palavra de Nietzsche mesmo. Ele é desprezado, ele é colocado em segundo plano. Né? O corpo com tudo aquilo que está atrelado a ele, ou seja, o desejo, né? Os desejos, os sentimentos, os afetos, né? Sempre essa dimensão ela é tornada secundária, uma espécie de caos a ser controlado, né? E por aí vai. Nunca como algo que tenha uma lógica própria. E é isso que esses caras tentam fazer. Mostrar como essa outra dimensão não necessariamente é um cavalo desregrado, como pensava Platão, que precisa ser controlado pela consciência. É mostrar que essa dimensão não necessariamente é o caos absoluto, mas que ela tem um modo de ser, que ela tem uma lógica que interfere muito mais na consciência do que o que a consciência interfere nela. Ou seja, baixar a bola do eu, né? Baixar a bola da racionalidade, né? Porque a nossa tradição ocidental ela é racionalista, essa tradição platônica, a tradição cartesiana, quem é da psicologia provavelmente, né? Deve ter visto como, de algum modo, quando a gente começa a falar sobre subjetividade, a gente tem que retornar a Descartes. Mas, como é que é a subjetividade lá em Descartes? Descartes faz uma distinção entre coisa pensante, substância pensante, e a coisa extensa, que é tudo que é corpóreo. Né? Então, ele diz que são coisas completamente opostas, que no caso do ser humano, elas se vinculam meio que ninguém sabe por quê. Né? Foi Deus, propósito de Deus. Né? Elas se vinculam e aí fica a questão como é que elas se relacionam. Em todo caso, o que eu quero ressaltar? É que o eu é completamente vinculado ao pensamento. E ao pensamento consciente. Então, ele diz, eu sei que eu existo porque eu penso. Então, do quarto dele, lá em frente à lareira, escrevendo, ele acredita, e de fato ele fez, revolucionou de algum modo o pensamento ocidental e colocou a subjetividade, instaurou um modo de subjetividade que se tornou predominante no Ocidente. No Ocidente, pelo menos. No Oriente, pelo menos no que a gente sabe do Oriente, a relação é muito mais complicada, né, para nós. Né? Não é à toa que um cara como Schopenhauer, eu acabei de citar, foi beber nas fontes dos Vedas, dos hindus. Algo do budismo também. Então, é no Oriente onde ficou mais claro, talvez, onde eles já tinham essa percepção de que a subjetividade vai muito além do eu penso. E aí, quando a gente começa nesse eu penso, uma série de coisas acontecem em nós que a gente não sabe explicar, mas que interferem nesse eu penso.
E aí, esses caras já tentaram lidar. Descartes, por exemplo, né, fala das afecções, dos sentidos, mas os sentidos enganam, eles devem ser colocados sob a dúvida, não se deve confiar, né? O que é confiável é o que está diretamente vinculado ao pensamento, as ideias inatas, né, que são derivadas da unidade do eu penso. Então, a geometria, que opera com, né, formas puras, a matemática. E aí a gente vai para longe do quê? Do corpo, do desejo, né, dos sentimentos, inclusive. Tudo isso é relegado a segundo, terceiro, quarto plano. Né? E o pensamento, a razão, é tornada soberana. Né? Soberana. Então, como eu ia dizendo, a proposta de ambos passa por essa desconstrução do eu. Né? Porque assim ele pode se abrir para a multiplicidade pulsional que lhe constitui e para a compreensão das demandas sociais que também o constituem e que podem gerar efeitos negativos para a nossa vida. Né? Quer dizer, o próprio Freud fala no mal-estar na civilização, né? O mal-estar na cultura, como as demandas da cultura nos fazem sofrer, né? Como elas nos colocam demandas pesadas, o que será a neurose, se não a instauração dessa impossibilidade, né, constitutiva, né, da nossa estrutura social. Assim como em Nietzsche, né, o desconhecimento dessa esfera pulsional do corpo, eu estou usando aqui pulsional para os dois, porque um usa o termo pulsão, que é Freud, e o outro, que é Nietzsche, usa o termo impulso. Mas a palavra em alemão é a mesma, né? É Trieb, que os dois usam. Então, alguns tradutores usam pulsão para Freud, porque isso vem de uma tradução das traduções inglesas, e em Nietzsche por outras razões, né? Mas ambos usam a mesma palavra, né? Que é Trieb, palavra em alemão, para designar essa característica pulsional. Então, em Nietzsche, como eu ia dizendo, a pulsão, ou essa dimensão pulsional, também precisa ser reconhecida para que a gente possa superar, já no caso de Nietzsche, ele não tem o objetivo apenas terapêutico, clínico, né, mas ele tem um objetivo ético de transvaloração dos valores, de superação de um modo de vida decadente e nihilista, como ele chama. Então, esse niilismo se estabelece por justamente uma das grandes razões, não é a única, mas uma das grandes razões é justamente por esse esquecimento e desprezo da dimensão desejante, da dimensão pulsional que nos constitui. Então, ele mostra, olha, a gente segue uma linha de decadência e de negação do próprio corpo e de tudo que a ele está atrelado, como os desejos, os afetos, os sentimentos. Né? E a gente supervaloriza a razão e aspectos que lhes são relacionados, como, por exemplo, a unidade do eu, aquela história do indivíduo que eu falava agora há pouco, e por meio dessa ideia a gente chega até a ideia de alma. A alma é uma espécie de essência do eu. Aí aqui mais voltado para a filosofia, né? Platão, por exemplo, a palavra psique, né, é traduzida por alma. Então, né, para a gente ter uma noção. E aí ele diz, olha, a supervalorização da racionalidade, do eu consciente, gera o quê? Um desconhecimento da nossa dimensão corpórea, pulsional, desejante, uma negação indireta da vida. Historicamente, isso leva a uma situação de empobrecimento quase que total da vida, que é o que ele chama de niilismo.
Então, se a gente não reconhece que o eu não é senhor na sua casa, vou repetir isso como uma espécie de refrão, né? Se a gente não reconhece isso, a gente não tem como superar um estado de empobrecimento vital. Essa é a proposta de Nietzsche. Superar um estado de empobrecimento vital. Superar um modo de vida decadente, nihilista, que ainda é o nosso. E em Freud, conseguir lidar, né, com as demandas sociais e culturais, mediando, né, satisfazendo, na medida do possível, os nossos desejos, né? Reconhecendo, inclusive, como essa demanda social molda o desejo, como sendo o desejo faltoso, né, carente de um objeto perdido, e o reconhecimento disso tem efeitos terapêuticos, né? Tem efeitos modificadores em relação ao nosso sofrimento, em relação aos nossos sofrimentos. Bom, então essa era a caracterização geral, tá? Do caminho que a gente quer fazer. Eu vou tentar agora fazer um resumo desses tópicos. Eu dividi as próximas 7 aulas, né? São 8, essa é a primeira, que é a apresentação. Eu dividi as próximas 7 em 2 grandes momentos, em um terceiro momento menor. Por quê? Para a gente tentar organizar um pouco essa discussão. Vocês perceberam, são 2 autores complexos e que envolvem muitos conceitos e, muito embora tenham isso em comum, que é a desconstrução do eu, né? Mas, como são conceitos difíceis, a gente tem que ir aos poucos. E aí eu fiz o seguinte, peguei as 3 próximas aulas para a gente falar sobre Nietzsche. Então, vão ser 3 aulas sobre Nietzsche, depois 3 aulas especificamente sobre Freud, e a última, uma espécie de apanhado das consequências, que a gente chega, aonde a gente chega a partir desse programa de desconstrução do eu. Tá? Então, as 3 próximas aulas, que são sobre Nietzsche, e o que ele chama de psicofisiologia dos afetos. Esse é o termo que ele usa, né? Muitas vezes ele usa apenas fisiologia, mas é um termo ruim, acho que ele mesmo reconhece, porque vincula excessivamente ao orgânico, né? Aos nervos, ao movimento, aos movimentos, né, mais relativos aos nervos e ao sistema nervoso como um todo. Então ele usa a palavra psicofisiologia. Por quê? No tempo de Nietzsche não tinha Freud ainda. Não tinha nenhum tipo de psicologia do inconsciente. A psicologia que estava surgindo era uma psicologia experimental, não tinha ainda uma grande relevância, era algo mais vinculado, né, ao cérebro mesmo, né, aos sentidos. A psicologia, no sentido de um estudo da psique que tinha, era da filosofia. Era Kant, era, de certo modo, Hegel, né, Descartes. Então, ele estava se contrapondo a toda essa psicologia chamada de psicologia racional, que era uma psicologia especulativa, filosófica. E aí ele quer fazer o quê? Mostrar a importância do corpo e disso que eu chamei de impulsos, do corpo e seus impulsos. Ele quer mostrar a importância do corpo e seus impulsos nos fenômenos psicológicos, no pensamento, na deliberação, até mesmo na filosofia. No caminho que o filósofo escolhe na hora que ele está elaborando seus argumentos. Nisso aí também o corpo interfere, os desejos. Hoje em dia acho que isso é mais tranquilo para nós, né? Mas no tempo de Nietzsche era um escândalo ele dizer isso.
Ele dizia, o corpo também filosofa, Nietzsche dizia. Os instintos, cada um quer filosofar, quer dominar os outros, os impulsos, desculpa. Cada um quer dominar os outros, portanto, procura filosofar. Ele diz isso num livro chamado Além do Bem e do Mal. Então, ele estava se contrapondo a uma tradição de psicologia racionalista, e aí ele cunhou esse termo, psicofisiologia, para enfatizar o quê? Para enfatizar essa ligação com o corpo, do pensamento com o corpo. Né? Mais uma vez, ele não foi o primeiro necessariamente a fazer isso. A gente tem Spinoza, mas Spinoza, naquele tempo, era alguém um pouco desconhecido. Assim, no meio filosófico até que não, né? Hegel conhecia, Marx conhecia, Feuerbach, mas hoje em dia, para a psicologia, ele já é mais conhecido, né? Relativamente. Mas naquele tempo, não. Então, Nietzsche também tem contato apenas quase quando a sua obra já está elaborada, né? Contato com a obra de Spinoza. Então, ele fala, às vezes, como se ele fosse o primeiro a falar sobre essas coisas, mas a gente já tinha Spinoza antes, tá? Só para demarcar isso. Então, ele usa esse termo, psicofisiologia dos afetos, porque aí ele vai pensar como é que o corpo funciona e como é que o pensamento emerge a partir desse funcionamento corporal, a partir desse funcionamento psicofisiológico, né? Como é que o pensamento, a consciência surge a partir disso. Então, a primeira aula sobre Nietzsche é intitulada O Eu e a Consciência, né? É a crítica genealógica do sujeito. Genealogia é um termo nietzschiano. Acho que não vale a pena a gente entrar agora nele, porque senão a gente vai ficar sem tempo. Mas é o modo histórico psicofisiológico de fazer a crítica ao sujeito. Tá? É o modo como Nietzsche faz a sua crítica. Por quê? Não é apenas vincular a consciência ao corpo, mas mostrar como a consciência é fruto de uma demanda social. Como assim? Ele diz, a gente poderia pensar, agir, sentir sem consciência. Os outros animais não fazem isso? O humano não faz e acha que a consciência é a causa do pensamento. No fim das contas, a consciência é fruto de uma pressão, diz o Nietzsche, na Gaia Ciência, é fruto de uma pressão por uma mútua compreensão de uma coletividade reunida. Então ele diz, nós, seres humanos, na nossa história, no decorrer da nossa história, aqui de um ponto de vista histórico-naturalista, né, supondo o humano quase ao molde darwinista, né, o humano como resultado praticamente aleatório da natureza, por uma pressão social de comunicação, ou seja, de tornar comum o que a gente sente, o que está se passando em nós, a consciência aparece. Veja só como é interessante, né? Nietzsche traz uma hipótese de surgimento da consciência a partir de uma demanda coletiva de comunicação, de tornar comum, né? O comum e comunicação é importante destacar aqui, de tornar comum o que cada um de nós precisa, o que cada um de nós sente, para que essa relação social seja mais eficaz, né? Seja mais eficaz. O problema disso é o quê? Quando a gente investe excessivamente na consciência, a gente inverte a ordem das causas. E aí não entende a consciência como um efeito do pensamento, ou melhor, da linguagem. A gente entende ela como a causa. E aí, então, essa é a crítica de Nietzsche, né? Desfazer essa inversão do surgimento da consciência, né? Ou melhor, essa inversão da consciência como causa e mostrá-la como um efeito da convivência. Só um parêntese, isso tem uma
para quem ficou curioso, se interessou por isso, tem um paralelo muito interessante disso na biologia. Dois autores da biologia chamados Humberto Maturana e Francisco Varela. Eles dois falam quase nos mesmos termos, agora, nos anos 90, 80, 1990, quase nos mesmos termos, eles falam da consciência como um produto da linguagem e da sociabilidade, essa demanda de comunicação. Bom, essa é a primeira aula. A segunda aula sobre Nietzsche. Uma vez feita essa desconstrução, é explorar a dimensão do corpo como multiplicidade de impulsos e afetos. E aqui a gente chega numa filosofia do corpo, não apenas descritiva, mas afirmativa. Uma filosofia que se contrapõe à tradição racionalista ocidental, cartesiana, platônica, que sempre conceberam o corpo como o lugar do erro, né, como o lugar da má conduta, né, como o lugar causa das más ações. E ele vê de outra forma, de um modo afirmativo, denominando, por exemplo, o corpo de grande razão. O corpo é uma grande razão e a consciência é a pequena razão, instrumento do corpo. E ele diz, por exemplo, numa obra chamada Assim Falava Zaratustra, que no nosso corpo tem muito mais sabedoria do que na nossa consciência. Que o eu é um instrumento do corpo. Só que, na nossa cultura, é um instrumento que se arroga como o todo, e não como uma parte. Ele é uma parte importante, imprescindível, necessária, mas uma parte, que compõe um complexo muito maior. Então, o corpo é a grande razão, e é uma multiplicidade. Por quê? Vocês já devem ter percebido como a gente só consegue falar em eu a partir de uma abstração. Porque se eu pergunto assim, quem é você? É muito difícil, né? Descrever o eu. Eu sou isso. Porque você vai me dizer uma profissão, sei lá, uma nacionalidade, algo que você faz. Mas você não está fazendo isso o tempo todo. Você não é apenas isso. Então, nós somos muito mais do que o que a gente consegue falar. Por quê? Inclusive porque nós somos seres de tempo. E a gente não sabe ainda o que a gente vai ser depois. Ao ponto de eu dizer, eu sou isso. É impossível dizer que o eu é isso. Estabelecer, né? Sobre cada um de nós, que nós somos exatamente isso. Não indo tão longe, é inegável a variação que a gente passa desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Você acorda feliz e depois fica triste, você acorda triste, depois fica alegre, e você tem essa vontade, depois tem outra. Então, a variação é a ordem, né? A variação é a ordem para a nossa subjetividade. E a gente ignora, digamos assim, toda essa variação de um dia, de uma vida, com a simples palavra eu. Quando a gente, né, determina o que é esse eu. A gente sempre parcializa quando a gente fala em eu. Isso é ruim, isso não pode, isso não sei o quê. Não. Ninguém está falando que, não vamos usar mais a palavra eu. Mas a ideia é ter a compreensão da parcialidade que é esse eu. Para quê? Para que a gente se abra para a multiplicidade que se articula momentaneamente nisso que a gente chama eu. Por que é multiplicidade? Porque tem múltiplas possibilidades de articulação.
que nunca se reúnem completamente. Elas sempre se efetivam em uma determinada articulação. Eu agora sou professor falando. Eu daqui a pouco não sou mais professor porque eu vou estar fazendo outra coisa. Eu daqui a 50 anos, 50 anos, menos, né? 5 anos eu posso querer mais saber nada de filosofia e vou ser jardineiro. Então, eu não posso dizer, eu sou professor de filosofia. Eu estou, né, no máximo agora, como professor, eu estou, mas depois eu não sei o que vai acontecer. Então, o eu é uma multiplicidade, muito mais do que essa unidade que a gente supõe. E aí, quando Nietzsche traz essa ideia do corpo como multiplicidade, em alguma medida ele está querendo chamar a atenção para isso, para o quanto a gente nega o corpo quando a gente fala em eu. Né? Não só apenas negar essas possibilidades, mas negar o que a gente sente, negar desejos contraditórios, né? Supor que algo é errado, que eu não deveria querer isso, não deveria querer aquilo, e etc. Então, essa é a segunda aula. Terceira aula sobre Nietzsche, seguindo nessa linha, desconstrução do eu, corpo como multiplicidade, grande razão, potencialidade. Terceira aula é o modo como essa potencialidade é articulada socialmente. E aqui a gente vai para uma direção específica que é a nossa cultura, pelo menos ocidental, que é a de que os impulsos dessa multiplicidade corpórea, ela é dada segundo uma certa organização extrínseca, ou seja, uma organização externa. Essa organização externa Nietzsche chama de Estado. O Estado é uma maquinaria bruta que toma cada um de nós e organiza de acordo com a sua necessidade. E organiza de acordo com uma forma que não é própria a cada um de nós, mas é uma forma social. Por meio disso, surgem muitos fenômenos interessantes, outros nem tanto. Por exemplo, que a gente vai falar, um que é ambíguo, é a má consciência. A má consciência é esse sofrimento que o humano tem consigo mesmo. Aqui Nietzsche, de algum modo, ele vai um pouco mais longe do que Freud, mas depois a gente faz a comparação. Nietzsche diz, esse sofrimento que o humano tem consigo mesmo, que é tudo isso que nos leva para uma terapia, ou nos leva a usar drogas, ou nos leva a beber até cair, beber, enfim, a fugir de qualquer modo, né? Esse sofrimento, ele não é natural ao ser humano. Nietzsche diz que isso tem uma história, e é a história do Estado. É muito interessante. A história do Estado, porque foi um momento onde o humano precisou se organizar socialmente em função de critérios extrínsecos a essa coletividade, que é a forma transcendente do Estado, se abateu sobre o humano e, de algum modo, o domesticou, né? Nos domesticou. Eu falava agora há pouco que isso é ambíguo, por quê? A má consciência torna possível um enlarguecimento do nosso mundo interior. Torna possível que o animal humano produza arte, produza instituições, uma série de coisas interessantes, apesar de tornar possível também coisas sofridas, como essa angústia que às vezes a gente não sabe nomear, né? Como todo tipo de sofrimento que nós temos
que não seja físico, né, sofrimento psíquico, né, digamos assim. Então, isso é a terceira aula. E aí a gente compõe assim, um percurso dentro do pensamento de Nietzsche, vai da desconstrução a uma articulação do social, né, em torno dessa multiplicidade de impulsos que compõe o corpo, que de algum modo volta para a ideia de eu. A gente desconstrói o eu para mostrar o corpo como multiplicidade, a instauração do Estado como redução dessa multiplicidade, como empobrecimento e, portanto, a instauração do eu. A gente faz uma espécie de círculo, mostrando as causas do eu, digamos assim. 3 aulas sobre Nietzsche. As próximas 3 sobre Freud, especificamente. Eu vou pegar os textos mais teóricos de metapsicologia do Freud, né, porque, como eu estou querendo articular com a filosofia, é difícil fazer contextos mais voltados à prática, né, mais voltados à clínica. É impossível fazer, porque são assuntos, né, muito distantes. Pelo menos precisaria de muitas mediações. Então, vou pegar a metapsicologia de Nietzsche, a psicofisiologia, de Freud, a metapsicologia. 3 aulas também sobre Freud. A primeira, né, o inconsciente como instância psíquica, e aí a dinâmica e a economia do aparelho psíquico. Portanto, pegar a ideia de eu, agora, do lado de Freud, com Freud, torná-la complexa, sair dessa simplicidade do eu e mostrar que o eu é composto por algo, ou melhor, o eu ele é um elemento da subjetividade e a subjetividade é composta por instâncias distintas, mas intrinsecamente articuladas, que é o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. Mostrar, então, como o eu surge a partir das experiências que cada indivíduo tem no decorrer da sua vida e da memória que essas experiências produzem. E de como o desejo, que está muito vinculado ao instinto, inicialmente, de como ele age, reage diante dessas experiências e dessas memórias. Freud chama isso de traço minêmico, né? No fim das contas, a gente não nasceria, a princípio, nem com aparelho psíquico, né? Freud diz no Interpretação dos Sonhos. A própria instauração do traço minêmico, ou seja, das memórias, a partir de experiências de satisfação ou de dor, né, de grandes experiências de satisfação ou de dor, essas memórias vão sendo inscritas ao mesmo tempo que o aparelho psíquico vai nascendo. E essas memórias depois vão formando aquilo que vai ser chamado de inconsciente. Porque algumas delas são mais próximas da superfície do que outras, e é aí que o desejo vai se formando como esse movimento de repetição. Porque aí Freud diz, olha, como há no aparelho psíquico recém-nascido, né, num bebê, uma grande demanda, uma grande exigência que gera dor, por exemplo, a fome, que é uma demanda instintiva, e o desejo ele está apoiado no instinto, né, primeiramente, depois ele vai para outro caminho, mas ele está apoiado. Quando há essa experiência, a primeira satisfação dessa experiência instaura uma memória inesquecível, né?
o pequeno ser vai querer repetir aquela satisfação, porque foi uma experiência grandiosa. Segunda aula, né, a primeira caracterização do aparelho psíquico. De algum modo, desconstruir o eu, né, desconstruir essa simplicidade do eu consciente. Na segunda, a gente vai para a multiplicidade freudiana, que são as pulsões. Da ideia de desejo, Freud opera um deslocamento para a ideia de pulsão. Aqui a gente vai, então, para algo que antecede, de algum modo, o aparelho psíquico, que são as pulsões. E as pulsões compõem essa multiplicidade inconsciente, que tem uma base orgânica, portanto, uma multiplicidade diretamente vinculada ao corpo, que ela busca encontrar uma expressão psíquica. Então, a pulsão é um termo fronteira, diz o Freud, entre o somático, que é o corpo, e o psíquico. E elas que dirigem, digamos assim, o aparelho psíquico. Né? Elas que são depois trabalhadas como algo inconsciente e que se expressa na consciência e por aí vai. Né? Então, certamente as duas, talvez, maiores, o dualismo, né, chamado de Freud, que são as pulsões de vida e pulsões de morte. Né? Por isso, vida e morte na economia libidinal. Para mostrar, justamente, para que a gente entenda essa lógica pulsional. Né? Como eu dizia no início, não é que as pulsões sejam pura força desordenada, caótica. Né? Elas têm uma espécie de ordem. A terceira aula sobre Freud é sobre a cultura, né? A dimensão social da subjetividade, que de algum modo é um paralelo do que eu fiz com Nietzsche. A organização social dessa multiplicidade pulsional. Né? Essa ordem invisível das pulsões, como disse a Marta. Quer dizer, aquela dualidade das pulsões de vida e pulsão de morte, não apenas fundam a cultura, diz o Freud, mas elas geram empecilhos que a cultura, como essa organização social, precisa lidar. Né? Porque uma das pulsões, a chamada pulsão de morte, tem por base uma certa tendência agressiva, destrutiva, de eliminar as conexões, enquanto que a pulsão de vida estabelece conexões entre indivíduos. Né? E aí, então, a cultura se funda em torno dessa dualidade, de que, além dessa dualidade, de um paradoxo, né, no qual o humano precisa conviver, mas, ao mesmo tempo, a convivência é complicada. Né? E aí, portanto, é onde vem a ideia da lei. Né? E aí Freud, então, supõe toda uma mitologia científica, né, como ele diz, para falar de uma suposta origem da existência humana a partir dos dados antropológicos e biológicos que ele tinha, né, no seu tempo, para supor que a instauração da lei é a instauração da linguagem, a instauração do mundo humano. Portanto, de uma limitação do desejo, de uma falta que se inscreve no desejo, né? No fim das contas, uma incompletude, digamos assim. Esse termo é melhor. E essa incompletude vem da ideia de lei, dessa castração primordial, né? Do assassínio do pai, né? E por aí vai. Então, a cultura se funda sempre, né? Diz o Freud, e depois outros psicanalistas vão nessa direção, a cultura se funda nessa limitação indispensável da dimensão pulsional. Essa limitação no sentido da castração mesmo, se torna barrado, né? O pulsional, ao invés de extravasar, ele passa a ser mais controlado.
né, organizado, ordenado. E aí isso funda a cultura, isso permite a cultura. Bom, essa é a terceira aula sobre Freud, né? Então, aparelho psíquico, pulsões e cultura como organização, né? Ordenação das pulsões, e, portanto, é o que gera a consciência e o eu, em torno do qual as demandas sociais são introjetadas, né? Então, em cada um de nós, em cada indivíduo, há uma célula da cultura, né? No sentido de que nós precisamos querer, desejar as demandas da cultura. É isso que ele vai chamar depois de superego, né? Por exemplo, essa instância em nós que é vigilante em relação aos nossos desejos, né? Em relação às próprias pulsões, mas que se alimenta da energia pulsional. Então, a nossa autopunição, né, a nossa autovigilância, de algum modo, também são formas, como a cultura encontrou, de não apenas fazer valer a lei para cada um de nós, mas de dar vazão a essa energia pulsional. Né? Então, é uma espécie de golpe de mestre da lei, né, da castração, ao mesmo tempo que a dimensão pulsional ela é barrada, ela é encaminhada, ela não é simplesmente reprimida, ela é reconduzida de volta para o sujeito, né? De volta para a fonte pulsional. E aí é isso que nos torna seres domesticados, como diz o Nietzsche, né? Seres confiáveis, seres que conseguem conviver minimamente em sociedade. Né? Essa é a última aula sobre Freud, né? Então eu já falei de 6. A sétima é o fechamento disso. Por quê que precisa de um fechamento? Porque, como a gente viu aqui, a ideia de eu é constantemente desconstruída, reinserida num complexo que às vezes não é imediatamente visível, né? Como a Marta falou, invisível, né? Um negócio meio que a gente não está habituado, então é preciso, inclusive, a gente ir com calma, né? Percebendo, entendendo o que esses conceitos querem dizer. E parece que o eu se torna uma espécie de figura passiva. Pode parecer, né? Que o eu se torna uma espécie de figura passiva. Pode haver, né, na verdade, a compreensão de um determinismo pulsional, a partir do qual ninguém precisa decidir mais nada, porque tudo já está decidido de antemão. Mas não é nada disso. Para nenhum desses pensadores, o eu é dispensável. Porque senão não teria filosofia, ética para Nietzsche, não teria psicanálise para Freud, não teria nenhum objetivo, se não fosse assim. O eu ele tem um papel para os dois, mas desde que ele seja reinserido nesse lugar, desde que ele olhe para os lados e perceba que ele não está sozinho, que ele não é o senhor, que ele não é o soberano, que ele não é o legislador. Então, nessa função, é o que eu chamei aqui de estética das pulsões e ética do desejo. É justamente a tentativa de mostrar como, no caso de Nietzsche, por exemplo, há uma provocação contínua desse filósofo para que nós passemos por esse processo de desconstrução do eu para nos abrirmos a uma multiplicidade pulsional do corpo que tem uma lógica própria. E essa lógica é afirmativa, que na maioria das vezes ela é massacrada. Então, o corpo, para Nietzsche, ele tem um aspecto criador. Ele tem um aspecto... Essa relação de força entre pulsões, ela gera novidade. Ela precisa ser liberada das demandas do eu, das demandas sociais. Em Freud isso é diferente, né? A gente sabe. Mas para Nietzsche, por exemplo,
o projeto ético-estético, no sentido dessa redescoberta da singularidade própria a cada um, né? Que é mascarada, que é apagada a partir das demandas sociais, a partir do ressentimento, da má consciência, de um certo ascetismo que nega o corpo, que nega os desejos, e por aí vai. E o eu tem uma função nisso daí. Eu falava antes, o eu é um instrumento. Né? O problema é que nós tomamos a parte como um todo. A gente toma o eu como se fosse a totalidade, mas o eu, ele é uma espécie de instrumento e órgão, até mesmo órgão, e Nietzsche usa esses termos, né? Ele é um órgão tardio, a consciência, né? O eu, consciência, é um órgão tardio que serve desde que ele esteja a serviço da vida e não a serviço da negação da vida. Ou seja, desde que ele não esteja a serviço do niilismo. Então, a gente vê isso em detalhe com Nietzsche. No caso de Freud, tem a questão da ética do desejo, que é o de nós reconhecermos, né, essa dimensão desejante que ultrapassa o eu consciência, e que produz as repetições em que a gente se insere e que a gente se perde, e que a gente termina por se tornar escravo de um desejo desconhecido. Na medida que a gente reconhece como o desejo funciona, e para Freud ele é sempre um desejo do proibido, né, que é esse retorno a uma totalidade materna, né, uma espécie de totalidade uterina, de completude. Na medida em que a gente reconhece o modo como o desejo funciona, há a possibilidade da gente compreender como aquilo que nos faz sofrer é produzido por nós mesmos. Então, essa é uma proposta terapêutica. Né? Mas essa proposta terapêutica só é possível, como eu dizia no início, essa ética do desejo só é possível quando a gente reconhece que o eu é esse instrumento mobilizado pela esfera do desejo. Como a gente não reconhece que o desejo, em Freud, por exemplo, se a gente não reconhecer que o desejo é o desejo pela mãe, né, como naquela história do complexo de Édipo, ou o desejo de uma submissão, ou o desejo de uma totalidade, enfim, como funciona o desejo, se a gente não reconhece isso, a gente sequer entende por que a gente age da forma como age. Se a gente não conhece ou reconhece por que a gente age da forma como age, a gente não tem a possibilidade de quê? De mudar qualquer coisa, de intervir nesse processo. Então, o eu humilde, o eu deslocado, destituído do seu lugar e inserido no jogo imanente das pulsões, né? Não sendo o Senhor que está lá em cima, dominando o corpo, mas inserido no jogo do corpóreo, pulsional, desejante, ele é extremamente importante. E tem uma função extremamente interessante de assegurar, de sustentar o próprio desejo, que é o que continua mantendo a vida em movimento. Então, a última aula visa a gente destacar isso, né? A ética do desejo, a estética das pulsões, como essa consequência e como aquele momento de diferenciar ambos os autores. Porque as outras aulas, elas têm o objetivo de aproximar. Tanto é que o próprio modo como elas estão organizadas, primeiro, desconstrução do eu. Segundo, reintrodução do eu numa multiplicidade. Terceiro, contraste dessa multiplicidade com um todo social que a molda. Né? Ambos estão na mesma lógica. Né? Então, o que eu estou visando nessas 3 aulas é muito mais destacar
as proximidades. E nessa última, a gente destaca as diferenças, ao mesmo tempo que extrai consequências, tanto teóricas, né, quanto para a nossa vida, né? Porque eu acho que, pelo menos, meu objetivo com esses cursos, né, é fazer não apenas uma discussão teórica, mas tornar possível uma provocação, que a gente consiga fazer algo com isso que a gente está vendo, que a gente está estudando, que a gente está discutindo. E aí a participação e interação de vocês é indispensável. Tá certo? Então, eu termino por aqui a exposição das aulas e do programa. Fica o convite para que quem não se inscreveu para o curso todo se inscreva. E eu fico aberto também a questões, se alguém